Oi pessoal, seguindo o sucesso de países que não existem na Europa, decidi fazer outro vídeo sobre países na Europa que são meio pequenos e desconhecidos por muitas pessoas além dos europeus. Agora, se você mora na Europa ou apenas tem interesse nesse tipo de coisa, provavelmente todos eles serão muito óbvios e bem conhecidos para você. Todos esses são países oficiais, mesmo que alguns deles tenham problemas no reconhecimento de sua independência por alguns outros estados. Então vamos começar com Andorra. Andorra é um microestado soberano sem litoral na Península Ibérica. É limitado pela França ao norte e pela Espanha ao sul. Foi criado sob uma carta em 988, mas o principado atual foi formado em 1278. É conhecido como um principado e é uma diarquia, liderada por dois copríncipes, o bispo católico de Urgel, na Espanha, e o presidente da França. Apesar de não ter nenhum poder do dia a dia, isso causa um caso interessante onde o monarca reinante de um estado soberano é tecnicamente eleito pelo povo do país vizinho. Seu território é realmente pequeno, tendo uma área de 468 km² e uma população de cerca de 77 mil pessoas. Tendo se juntado à Organização das Nações Unidas em 1993, não é membro da União Europeia, mas usa o euro como sua moeda, provavelmente devido aos mais de 10 milhões de turistas que recebe todos os anos. A seguir temos Liechtenstein, que recebe o nome de sua família real governante, a Casa de Liechtenstein, também uma principado e uma monarquia constitucional. Está localizado na Europa Central, fazendo fronteira com a Suíça a oeste e sul e Áustria a leste e norte. O alemão é o idioma oficial. Tornou-se independente da Confederação Alemã no dia 24 de agosto de 1866. Possui uma área de pouco mais de 160 km² e cerca de 37 mil pessoas, sendo a sua capital a cidade de Vaduz. Curiosamente, possui um dos maiores produtos internos brutos per capita do mundo e uma das menores taxas de desemprego, provavelmente devido à população ser tão pequena e ao fato de ser uma espécie de paraíso fiscal legal para bilionários. É membro da Organização das Nações Unidas, mas não da União Europeia. No entanto, tem uma união aduaneira e monetária com a Suíça, usando o franco suíço como sua moeda. Mudando para o sudeste, temos Kosovo. Kosovo é um assunto um pouco sensível para os europeus nos Balcãs. É um estado parcialmente reconhecido, mas também um território disputado que declarou independência da Sérvia em fevereiro de 2008. É um país sem saída para o mar no território da Península Balcânica, limitado pela Albânia a sudoeste, pela República da Macedônia a sudeste, Montenegro a oeste e Sérvia ao norte e leste. A Sérvia não reconhece a independência de Kosovo e continua a reivindicá-lo como uma província autônoma. É uma região com muita história, passando pelos romanos até a Batalha de Kosovo em 1389, que é considerada um dos momentos decisivos na história medieval sérvia. Portanto, a região foi o núcleo do Estado medieval sérvio, que também tem sido a semente da Igreja Ortodoxa Sérvia desde o século XIV. Em 1998 ocorreu a Guerra de Kosovo, que levou ao início de uma missão da Organização das Nações Unidas. Hoje é reconhecido por 111 membros da Organização das Nações Unidas. Não faz parte da União Europeia, mas também usa o euro como sua moeda oficial. Movendo-se um pouco ao sul de Kosovo, temos a Macedônia. A Macedônia também está localizada na Península dos Balcãs, no sudeste da Europa. É um dos estados sucessores da antiga Iugoslávia, do qual declarou independência. 1991, tendo uma área de cerca de 25 mil km². Tornou-se membro da Organização das Nações Unidas em 1993, mas como resultado de uma disputa em andamento com a Grécia sobre o uso do nome Macedônia, foi admitido sob a descrição provisória da antiga República Iugoslava da Macedônia, que ainda perdura até hoje. O motivo desta disputa é o antigo reino grego de Macedon, que ocupava o que hoje é o território da Macedônia dentro da Grécia. Os gregos essencialmente reivindicam a posse do termo.
Há também a questão dos macedônios gregos, que são de uma etnia diferente dos macedônios eslavos, e a Grécia também acusa o país da Macedônia de apropriação cultural de alguns dos antigos símbolos macedônios. No entanto, eles concordaram que o uso do nome Macedônia seria aceitável se fosse completado por um qualificador geográfico, como Macedônia do Norte. É também um país sem litoral, fazendo fronteira com Kosovo, Sérvia, Bulgária, Grécia e Albânia, com mais de 2 milhões de pessoas, um quarto das quais são albanesas, tendo sua capital em Skopje. É membro da Organização das Nações Unidas e em 2005 iniciou o processo de adesão à União Europeia e à OTAN. Um pouco ao nordeste temos a Moldávia, outro país sem litoral, fazendo fronteira com a Romênia, Ucrânia e a autoproclamada República da Transnistria. A capital é Aior 34i agora, que provavelmente estou pronunciando errado. A maior parte do território moldavo fez parte do Principado da Moldávia desde o século XIV até 1812, quando foi cedido ao Império Russo pelos otomanos. Mais tarde foi integrado à Romênia e depois os russos o retomaram. Depois se tornaram independentes e depois romenos novamente. Em 1940, por causa do Pacto Molotov-Ribbentrop, a Romênia teve que ceder a Bessarabia para a União Soviética, que criou a República Socialista Soviética da Moldávia. Em 1991, com o fim da União Soviética, a Moldávia declarou independência, tendo controle total de seu território até o dia de hoje, com exceção da Transnistria. É um país bastante grande, com 33 mil quilômetros quadrados e uma população próxima a 3 milhões de pessoas, mas o fato de estar espremido entre a Romênia e a Ucrânia faz com que não receba muita atenção. Para mudar um pouco de todos os países sem litoral, vamos para uma ilha, Malta. Não confundir com a Ordem Militar de Malta, que será abordada a seguir. Malta é uma ilha ou tecnicamente um arquipélago, pois são 2 pequenas ilhas no Mediterrâneo entre a Itália, Tunísia e Líbia. Com uma área de cerca de 315 km² e 450 mil pessoas, é um dos países mais pequenos e densamente povoados do mundo. A capital deles é Valetta, com apenas 800 metros quadrados, sendo a menor capital da União Europeia. Malta sempre teve uma grande importância estratégica. Tem sido habitada desde 5200 a.C., tendo sido governada pelos fenícios, cartagineses, gregos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, sicilianos, espanhóis, os cavaleiros de São João, os turcos, os franceses e, finalmente, os britânicos. Os britânicos foram os últimos governantes antes da independência em 1964. Tornou-se uma colônia britânica em 1815 e foi uma estação muito importante para a frota britânica. Durante a Segunda Guerra Mundial, também foi crucial na luta contra os alemães. Sua bravura contra os ataques e o cerco do eixo, que durou quase 2 anos e meio, resultando em uma vitória aliada, valeu a Medalha da Cruz de George, que ainda está presente em sua bandeira hoje. Em 1864, tornaram-se independentes como o Estado de Malta e 10 anos depois, em 1974, consolidaram sua independência, tornando-se uma república, aderindo à União Europeia em 2004 e à zona do euro em 2008. Malta sempre teve uma relação próxima com o cristianismo, até se diz que São Paulo naufragou na ilha. E um dos governantes de 1530 a 1798 foram a Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém, que receberam a ilha de Carlos I da Espanha. Agora, este é um bom ponto para fazer a transição para a Ordem de Malta. A Ordem de Malta é um estado soberano independente, apesar de não ter nenhuma terra ou país para chamar de seu. Atualmente está baseada em Roma. O nome completo é Ordem Soberana Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, Rhodes e Malta. A Ordem de Malta, que é o nome comum, foi fundada em 1099 em Jerusalém pelo Beato Gerard e é a mais antiga ordem de cavalaria sobrevivente do mundo. Eles são uma monarquia eletiva com o lema Defesa da Fé e Assistência aos Pobres. Eles começaram como uma ordem que visava fornecer assistência médica aos peregrinos que viajavam para a Terra Santa, mas quando Jerusalém foi reconquistada pelos árabes, eles mudaram seu propósito para defender os cristãos perseguidos.
Após a queda de Jerusalém, eles operaram de Chipre até 1310, depois Rhodes até 1523, Malta até 1798 e desde 1834 têm operado a partir de Roma. A Ordem mantém relações diplomáticas com 107 estados. Possui status de observador permanente na Organização das Nações Unidas, celebra tratados e emite seus próprios passaportes, moedas e selos. Seus 2 edifícios de sede em Roma são extraterritoriais, o que tem um status semelhante a uma embaixada. Hoje, eles são essencialmente uma organização humanitária, empregando mais de 40 mil médicos e contando com 80 mil voluntários em vários países para ajudar aqueles que precisam de assistência, independentemente de sua religião. A seguir, Luxemburgo. Este é provavelmente o mais conhecido da lista. Oficialmente, o Grão-Ducado de Luxemburgo faz fronteira com a Bélgica, França e Alemanha. Tem cerca de 600 mil pessoas, 55% das quais são de Luxemburgo, 16% são portugueses e 6% são franceses, sendo as línguas oficiais o francês, alemão, juntamente com o luxemburguês. Sua capital é a cidade de Luxemburgo, uma das 3 capitais oficiais da União Europeia, junto com Bruxelas e Estrasburgo. Um dos menores países da Europa, com tamanho semelhante ao estado de Rhode Island, nos Estados Unidos da América, Hamburgo é o último grão-ducado remanescente no mundo, com o chefe de estado técnico sendo o Grão-Duque Henri. A história do país remonta a 1963, quando o conde Siegfried I adquiriu um promontório rochoso e suas fortificações da era romana, conhecido como este nome que não consigo pronunciar, que significa Pequeno Castelo. Mais tarde, conseguiu independência do Império Francês em 1815, que foi confirmada ou redeclarada várias vezes até sua independência definitiva após a Segunda Guerra Mundial. Mudando para o leste, temos a Geórgia. A Geórgia é um país na região do Cáucaso, na Eurásia, limitado pelo Mar Negro, Rússia, Turquia, Armênia e Azerbaijão, com quase 4 milhões de pessoas e sua capital em Tbilisi. Durante a Era Clássica, vários reinos independentes foram estabelecidos no que é agora a Geórgia, como a Cólquida, mais tarde conhecida como Lázica, e a Ibéria, que confusamente não tem nada a ver com a Península Ibérica. A bandeira atual é baseada no padrão deste primeiro reino, também sendo usada por movimentos de independência durante a Revolução. A região adotou o cristianismo no IV século. O reino da Geórgia atingiu seu auge durante os séculos XII e início do XII I e mais tarde entrou em declínio, sendo controlado pelos mongóis, otomanos, persas e finalmente pela Rússia. Durante a Guerra Civil Russa, eles foram brevemente independentes como a Federação Transcaucasiana, mas foram rapidamente invadidos pelo Exército Vermelho e se tornaram uma das repúblicas na União Soviética. Com o declínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Geórgia declarou independência em 1991, mantendo uma relação meio ruim com a Rússia, culminando em uma guerra em 2008 e disputas territoriais que duram até hoje. Voltando à Europa Ocidental, temos os 2 últimos países da lista. Primeiro temos Mônaco, oficialmente o Principado de Mônaco, um microestado da Riviera Francesa, limitado pela França e pelo Mar Mediterrâneo, com uma área de cerca de 2.000 km² e uma população de cerca de 39 mil pessoas. É uma monarquia constitucional com o príncipe Albert II como chefe de estado. Ele é membro de uma dinastia realmente longa. A Casa de Grimaldi governou Mônaco com breves interrupções desde 1297. Tornaram-se oficialmente independentes em 1861, tornando-se membro da Organização das Nações Unidas apenas em 1993. No entanto, a França ainda é responsável pela defesa militar deles, com exceção de 2 pequenas unidades militares. Eles não são membros da União Europeia, mas esse relacionamento próximo com a França meio que os torna um membro não oficial, usando o euro como sua moeda. Mônaco é conhecido como um lugar para os ricos e famosos devido às suas leis fiscais. Em 2014, cerca de 30% da população era composta por milionários. E finalmente San Marino, uma república sem litoral dentro da Itália. Também conhecida como a Sereníssima República de San Marino. Está localizada no lado nordeste das Montanhas Apeninas. Com pouco mais de 61 km² de área, sua população é de cerca de 34 mil habitantes.
O país recebe seu nome de Marinus, um pedreiro originário da colônia romana na ilha de Hvar, na atual Croácia. Em 301 d.C., Marinus supostamente fundou uma comunidade monástica independente no Monte Titano. Então, San Marino reivindica ser o estado soberano mais antigo existente, bem como a república constitucional mais antiga. A constituição deles também é extremamente antiga, do século XVI. O país é considerado como tendo os primeiros documentos governamentais escritos ou constituição ainda em vigor hoje. Então esses são alguns dos países principados ou microestados menos conhecidos na Europa. Obrigado por assistir. Deixe sugestões para os próximos vídeos nos comentários e inscreva-se para acompanhar. Até a próxima!